Acho que a pergunta que nós nos fizemos quando a gente estava na ideação, digamos assim, da Paduan Seta foi: quem é que está assessorando essas pequenas e médias empresas e essas startups, né? Acho que foi aí o ponto inicial. E aí a gente começou a dar uma olhada quem estava fazendo isso, era uma quantidade ínfima, e aí você vê um crescimento dessas empresas acelerado. Todo mundo começando a falar sobre isso, começando a falar sobre inovação, começando a falar sobre startup e por aí vai. E aí a partir disso a gente começou a dissecar essas dores. Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast Henrique Paduan. Opa, e aí? Lucas Seta. Fala pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, o Henrique e o Lucas são cofundadores do Jurídico por Assinatura, né? E sócios fundadores também da Paduan Seta, né? Assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e também investidores. Hoje o papo aqui, a gente vai tentar não fazer aquele papo conforme combinamos, né? Por que eu tô te falando isso? Você acha que foi um advogado que fez aquilo conforme combinamos? Ou venho por meio deste avisar que... Você acha que esses e-mails foram feitos por advogados ou não? Fica a dúvida aí, eu diria que sim. Grande chance. Pode crer. Eu fico imaginando, cara, o advogado quando casa com uma advogada, né? Quanto tempo a galera dá uma olhada nas cláusulas. Vou te falar que não dá muito certo não, Gustavo. Que aí você já faz um pacto antinupcial e aí acabou. E se terminar o relacionamento é pior ainda, né? Que aí... Porque se tem um problema é ex-marido ou ex-mulher, né? Que ninguém quer ter isso pra trás aí, né? E se for advogado, então? Se for advogado, então segura. Bom, aqui hoje o papo, galera, é o seguinte. Você aí dono de startup, empresa, MEI, pequena, média, grande, o que for o tamanho da sua empresa, aqui o nosso papo hoje é sobre jurídico, né? Mas um jurídico mais fácil, um jurídico mais leve. E esses dois caras aqui construíram o Jurídico por Assinatura, que veio aí para acabar com essa dificuldade, esse desespero, né? Quando a gente está montando a nossa empresa, que a gente fica pensando, pô, como é que a gente vai se proteger, né? Como é que a gente vai escrever as cláusulas aqui do investidor anjo, né? Quanto que esse cara vai me dar, se ele vai comprar minha alma, não. Mas se ele for comprar minha alma, que pelo menos esteja escrito qual parte da minha alma, né, que eu vendi. Porque depois, que pague bem. Que pague bem, né? E por aí vai. Caras, seguinte, eu queria começar perguntando por que vocês, né, dois advogados, escolheram as suas profissões, né? Então eu queria começar com o Paduan, o Henrique, perguntando assim, cara, por que você escolheu direito, velho? Não foi no Guia do Estudante, com certeza não foi lá que você falou, vou fazer direito, né? Também não tô te perguntando com uma maluquice, mas assim, é que geralmente, na grande maioria dos amigos que eu tenho, que são advogados, vem alguma coisa da família, que o pai já era, ou era o grande sonho da mãe. Como é que é a sua história, Henrique? Ninguém da minha família é advogado. Ninguém pensou em fazer direito. Acho que até tem algumas pessoas na família que fizeram direito, mas que advogam ou que tenham seguido a carreira. Eu não conheço ninguém, ou se existe, é bem distante. Eu acho que veio de um gosto pela política. É até engraçado falar isso, mas eu gosto muito de política, de história, de entender as relações de poder, né? E aí quando você tá ali pensando qual vestibular prestar, qual faculdade fazer, qual curso fazer, você pesa algumas coisas, né? Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer ciências sociais, ciência política, mas aí fui pesquisando um pouco melhor e falei, no curso de Direito eu vou estudar isso também e existe a possibilidade de ganhar dinheiro com a profissão, né? Então acho que veio daí. Antes, eu comecei uma outra faculdade, na Federal do ABC, de Políticas Públicas, que tem tudo a ver, mas tinham disciplinas de Direito, e eu falei, não, acho que é isso que eu quero fazer, e lá eu vou ter uma visão mais ampla, né, do fenômeno, que não só as relações de poder pura ali, a questão política, mas o direito engloba tudo isso. Então veio a partir daí, que talvez não tenha nada a ver com empreendedorismo, né? Ó, e vou te falar, cara, eu gostava, uma das matérias, eu fiz cursinho pra tentar passar na FATEC, infelizmente consegui passar na FATEC por 2 vezes, né, só não consegui terminar, entrar é fácil, difícil é sair da FATEC, e eu lembro do cursinho, cara, que tinha aula de geopolítica. É a aula mais divertida, cara, para quem gosta de discutir, né, tudo que tá rolando, né, globalização,
Olha só, né? Eu estudei na época que a palavra globalização era nova, né? Acho que a gente nem usa mais, se tornou uma palavra velha, né? Usar globalização no mundo que a gente vive. Agora, assim, tem uma curiosidade e eu queria saber do Seta. Como é que você escolheu a profissão? E eu sei que vocês estudaram juntos, né? Isso já vou dar um spoiler aqui para os ouvintes, mas como é que você escolheu a profissão, cara? Então, a minha história acho que é um pouco menos romântica que a do Henrique, assim, né? Quem olha o Henrique, e no podcast você não tá olhando, mas enfim, quem conhece um pouco do Henrique sabe que o direito tem tudo a ver com ele. E quem me conhece fica perguntando, cara, por que você foi parar aqui? Então, assim, não tenho... Meus pais não fizeram direito, não são advogados, nem nada disso, mas no meu caso eu tenho a família, né? Meus primos, eles fizeram direito, ambos, né? Meu tio também, só que eles foram mais pro lado do concurso público, né? Aquela velha história de você fazer o concurso público, você ter a estabilidade, né? Que eu acho que faz todo sentido ali, para uma série de realidades. E o meu primo, assim, era uma pessoa que eu costumava encontrar semanalmente com ele. Ele é bem mais velho do que eu, assim, ele tá agora perto do... bem mais velho, assim, não é tão mais velho, só que quando você é mais novo, parece que a distância, né, é um pouco maior da idade. Então ele já estava na faculdade, eu ainda na escola, né, ele já trabalhando, eu ainda na escola, e ele ficava me contando sobre o dia a dia dele, né, ele é oficial de justiça, no caso, me contando sobre alguns causos jurídicos, né, que ele passava e tal. Eu achava aquilo muito interessante e aquilo foi me chamando muita atenção. Então, na hora de fazer o vestibular, eu acabei indo para esse lado, muito por esses desafios do dia a dia que ele falava, né? Apesar de hoje ser totalmente diferente do que ele faz, né? E ter ido por um caminho que, enfim, muito diferente do dele, né? De todos eles, assim. Então, você falou, né? A gente estudou junto e calhou que eu, carioca, né? O Henrique paulista, lá de São Caetano do Sul, a gente foi parar na mesma faculdade, né? Na Unirio, né, federal do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente estudou junto, se encontrou por lá e é isso. Hoje a Paduan Seta tem muito desse encontro. Acho legal, você falou do seu primo, né? Deixa o nome dele aí, porque ele deve escutar. Você vai mandar pra ele que de alguma forma você citou o nome dele. João Paulo. João Paulo. Cara, eu vou te falar, eu conheci o Oficial de Justiça na música do Charlie Brown Jr., né? Acho que todo mundo lembra daquela música, Eu Confisco. Acho que foi o primeiro contato que eu tive de saber o que um oficial de justiça é capaz de fazer, né? Então, bom, João Paulo, nós somos brother aí, né? Que você nunca colhe por aqui, porque eu tô ligado que o oficial de justiça é sinistro, né, velho? Então, muito bem, um abraço pra você. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você tá precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, juridicopurassinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o juridicopurassinatura.com pode te ajudar. Acessa lá www.juridicopurassinatura.com/empreendacast e tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Agora é o seguinte, velho, vocês dois, né, formados em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, logo após vocês acabarem a faculdade, vocês decidiram empreender formando a Paduan Seta. Diante disso, o que eu queria ver com vocês? Como é que foi o início da carreira? Por que vocês começaram a empreender tão cedo? Vocês entenderam? Acho que todo advogado, será que já é empreendedor? Porque o cara é autônomo? Como é que vocês veem isso? Porque não sei se é um caminho comum de você abrir o seu escritório, geralmente com sobrenomes, né? E vocês aqui reforçaram isso, né? De Paduan Seta, né? Assim como existem o Silva e Silva, Oliveira e tantos outros sobrenomes. Mas eu queria começar pelo Henrique dizendo assim, cara, vocês saíram da facu e foram direto pro CNPJ ou ainda deu tempo de passar raiva no CLT? Antes de terminar a faculdade, a gente já estava começando a jornada empreendedora. Não foi
um negócio assim tão de supetão, né? A gente tava no último período da faculdade. Por acaso eu ainda tenho o print da conversa que eu falei pro Seta, bora empreender? Não foram com essas palavras, mas ali foi meio que o start total de, olha, isso daqui vai ser algo sério e que a gente não vai deixar como um projetinho ali e é algo que a gente vai se dedicar. Antes da gente sair da faculdade, a gente tinha evento de inovação e de startup, questionar os empreendedores como é que eles lidavam com essas questões, entender como é que os outros advogados estavam se posicionando e falar, olha, a gente está começando um negócio aqui, se você se interessar, toma aqui o meu cartão, então vamos trocar número, né? Então foi um movimento anterior até de terminar a faculdade e a gente se preparou para isso, né? Acho que falando um pouquinho dessa questão dos caminhos da advocacia, ou então os caminhos das carreiras jurídicas, os bacharéis em direito, eles não saem preparados para empreender. De maneira nenhuma, isso é até um pouco de senso comum, mas você sai da faculdade com pelo menos 2 caminhos, tá? Fazer concurso público ou advogar em algum escritório. Dificilmente você sai da faculdade pensando em criar o seu negócio, que é diferente de criar um escritório de advocacia, ou então de começar a trabalhar de maneira autônoma, né? Uma coisa é você criar um negócio sustentável, que você vai contratar outras pessoas, que você tem uma visão clara do mercado que você quer atingir e o modo como você vai fazer isso. Outra coisa é alugar uma sala, botar uma plaquinha lá e falar que você é advogado civil e trabalhista, né? São coisas diferentes. E a faculdade não proporciona isso pra gente, essa abertura de outras possibilidades. Ou você faz concurso, ou você advoga em algum escritório de advocacia e fica um tempo lá para depois fazer concurso público, né? Boa parte da nossa turma, vou dizer que uns 80% estão tentando fazer concurso público ou fizeram concurso público. Então a gente é um ponto fora da curva aí, né, Seth? Sim, ou então tem o caminho, Henrique, que a pessoa começa a trabalhar num escritório de advocacia, né, como advogado, e passado alguns anos ali com experiência, etc., ele começa a fazer ele migra, né, para aí sim ter o seu próprio escritório, o seu negócio, etc., né? E a gente foi desde o início mesmo. Eu acho que muito por uma questão de incômodo com que a gente passou ao longo da universidade, assim, né? Os estágios que a gente fez, as experiências que a gente teve, já nos trouxeram um pouquinho. Acho que principalmente eu, né? O Henrique, ele é um cara que ele se adapta muito bem a essa questão mais corporativa, ele já tem toda a pinta de advogado, mas eu acho que ele deve ter ficado de saco cheio de toda vez que a gente pegava o metrô indo embora da faculdade, eu ficava reclamando ali do meu estágio, e não reclamando pelo que o escritório era ou algo assim, mas só porque eu via muitas coisas que eu sentia que poderiam ser diferentes, sabe? Parecia que eu estava vivendo lá no início dos anos 2000 e não em 2010, 12, 15. Então, assim, eu via muita coisa que facilmente poderia ser modificada e facilitar o trabalho dos advogados, facilmente poderia ser modificada e dar maior agilidade e dar maior transparência, etc. E aí a gente sempre conversava sobre isso até que surgiu essa ideia da gente empreender, e por mais que a gente tenha saído já da faculdade já para começar o negócio, o que pode ser considerado uma loucura, e talvez seja um pouco, né, Henrique? Com certeza. Mas então, apesar disso, a gente também não foi totalmente de maluco, vamos dizer assim, né? A gente realmente estudou o mercado por trás, a gente foi a evento, a gente entendeu quais eram as necessidades dos empreendedores, a gente conversou com muitos deles, a gente começou a fazer pesquisa e etc., né? Até sobre como empreender, porque foi o que o Henrique falou, não basta a gente sentar aqui, abrir um escritório e botar uma plaquinha. Não, a gente vai começar a ter outras coisas, né? Poxa, você pode ser o melhor advogado do mundo, mas se você não tem um bom marketing, né? Você não tem um bom posicionamento, você não tem ali um bom site, processos eficientes, isso não adianta de nada. Então a gente teve que correr atrás disso, porque são coisas que, como o Henrique falou, a gente não aprendeu na faculdade, longe disso, né? Então, assim, acho que todo esse contexto explica um pouco sobre como foi. Agora a pergunta vocês mesmos fizeram o contrato social de vocês, né? Não é possível. Sim. Vocês contrataram um advogado, beleza. Ufa, pelo menos essa, né? Outra coisa que deve rolar demais, assim, é a família e os amigos pedindo pra você ajudar eles numa causa aí de
numa pequena causa, né? Tipo, minha TV veio zoada, me ajuda a processar a loja, né? Ou coisa do tipo. Acho que é comum, né? É tipo o cara de informática, né? Que arruma o computador e a impressora da família inteira. Você vira o advogado da família, né? Assim como o médico. A especialidade do cara é, sei lá, é uma coisa aleatória, mas a pessoa sentiu uma dorzinha no peito, vai falar com ele. É igual advogado. Ixi, tive um problema com a Vivo, ou então, sei lá, alguém teve um processo trabalhista. Vamos procurar a gente, né? Sendo os únicos advogados. E qualquer burocracia, né? Parece que nós somos os reis da burocracia, não importa qual. Imã de burocracia. E vou te falar também, né? Você ter um amigo advogado e saber que você pode ligar pra ele e ter o WhatsApp, você fica até mais valente, né? Você fala assim, então tá bom, eu vou falar com o meu advogado, né? Eu tenho o meu advogado, vou ligar pra ele agora, né? Fala aí, Seta, beleza, mano? E aí? Peraí. Mal sabe o cara que ele é o chapa da escola, né? Eu imagino isso, porque acho que tem pra toda a profissão, né? Assim, como a gente falou aqui do médico, do cara de TI e por aí vai. Cara, até hoje, né, a minha mãe resume a minha profissão. Agora à frente da Voz e Conteúdo, acho que ela vai ter dificuldade de falar o que eu faço. Mas a vida toda minha mãe falou, meu filho, ele é um menino das internet, né? Então é como se eu fosse o menino das internet. Aí você não sabe se é youtuber, se é programador, se é técnico de informática, hardware, software, o que o cara faz. É um menino da internet aí, qualquer problema que você tiver com isso, chama o Gustavo, né? Então, não tem um vizinho meu que eu não tenha entrado na casa dele para configurar a impressora ou o Wi-Fi, né? Porque no final só sobra você, né? Exatamente. E se você não for, ainda falar, tá vendo? O vizinho lá não ajuda ninguém. Mas tudo bem, tirado isso, né? Ter um advogado no WhatsApp é muito bom para poder dar essa inflada aí, né? Qualquer coisa eu ligo pro meu advogado. E ai de vocês se não abaixarem o valor do meu plano de celular, né? E por aí vai. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. IVE que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Agora, eu queria entender o seguinte, lá em 2018, quando vocês fundam a Paduan Seta, né? Quais eram as dores iniciais que vocês tinham encontrado, assim? Porque eu já entendi que vocês vinham na própria faculdade já entendendo que essa movimentação startup, né, coisas que nascem do dia para a noite, contratos que precisam ser feitos do dia para a noite, investimentos que rolam do dia para a noite, e essa velocidade que é muito diferente daquele modelo tradicional de empresa que a gente está acostumado, né? Abre o CNPJ, cria contrato social, faz lá o quadro societário, investe os primeiros R$100, né? Que você divide as cotas e etc. Às vezes uma startup nasce numa madrugada, né? Que o cara codou um software, levantou, vendeu, já tem cliente e precisa correr. Mas eu queria entender lá em 2018, que não é tão longe, né? Tá aqui mais próximo da gente. Como é que vocês identificaram, assim, o que vinha de incômodo mediante esses rolês que vocês já iam? Vocês iam nesses eventos de inovação, nessas coisas que vocês queriam ou porque era mesmo um cheiro de oportunidade? Aí pode começar com o Seta e depois ele joga pro Henrique. Não, legal. Então assim, por exemplo, nesses primeiros contatos que a gente teve com empreendedores, uma coisa que chamava atenção era o interesse, né? Então assim, normalmente quando a gente fala de um advogado, ele é uma pessoa que às vezes não é tão bem-vinda, a pessoa já fica brincando, pô, o que você tá fazendo aqui e tal, mas a gente via muito interesse real dos empreendedores em entender o que a gente pretendia fazer e qual era a nossa oferta ali, ou o que a gente queria oferecer para eles, enfim. Então, assim, a gente sentia muitas dores e no início, e isso vem até hoje, né, Henrique? Muita questão com relação a
a relação entre os sócios. Isso é algo que vem lá desde o início. A gente sempre via essa dor dos empreendedores, a questão dos investimentos que você falou, como é que eu faço para receber e tal. E uma coisa que eu percebo de mudança, por mais curto que seja esse espaço de tempo entre 2018 e agora, é que parece que o mercado e o ecossistema como um todo está bem mais maduro e cada vez mais entendendo a importância de uma assessoria jurídica, né, de uma proteção jurídica para o negócio. Enquanto lá atrás a gente tinha algumas pessoas preocupadas, já entendendo e querendo saber o que a gente faz, outras nem tanto. Então ainda tinha uma mistura ali, né, na hora de nos receber, né? Então, assim, algumas pessoas curiosas, o que você está fazendo aqui, né, e tal. Então tinha essa mistura, mas acho que hoje já está muito mais bem consolidada a importância de um advogado, de uma assessoria jurídica para uma startup, né? E aí os problemas que surgem são muitos, né, Henrique, assim. E uma coisa que eu acho interessante é que a visão de um advogado ainda é um pouco, mas era muito de uma pessoa que apaga incêndio, né? Então, quando você fala quando dá merda, vou chamar quando der merda. Exatamente. Então, quando você falava que era um advogado, às vezes a resposta que a gente recebia era: legal, poxa, interessante, mas eu nunca tive nenhum problema até agora, então não preciso de você, sabe? Enquanto a nossa ideia, e aí foi quase a gente tinha quase que educar nossos prospects e clientes, era de que, não, você precisa de mim agora para você evitar esses problemas futuros, né? Para você não ser só uma pessoa que apaga incêndios. Isso dá muito menos tranquilidade no dia a dia do seu negócio, né? Ainda mais a gente falando de uma startup aí, enfim, a gente sabe que a gente está falando de um modelo de negócios que, como você falou, às vezes surge numa madrugada, mas que talvez daqui a 3 meses não exista mais. Isso também. Então, assim, então todo esse cenário acho que foi bem claro pra gente desde o início, né, Henrique? Voltando até um pouquinho antes, né? Acho que a pergunta que nós nos fizemos quando a gente estava na ideação, digamos assim, da Padonceta foi: quem é que está assessorando essas pequenas e médias empresas e essas startups, né? Acho que foi aí o ponto inicial. E aí a gente começou a dar uma olhada quem estava fazendo isso, era uma quantidade ínfima, e aí você viu um crescimento dessas empresas acelerado. Todo mundo começando a falar sobre isso, começando a falar sobre inovação, começando a falar sobre startup e por aí vai. E aí a partir disso a gente começou a dissecar essas dores. E falando um pouquinho menos sobre dores jurídicas propriamente ditas, eu gosto de falar que existem o jurídico por assinatura, e a Padonceta também, mas principalmente o jurídico por assinatura, ele surge tentando resolver algumas coisas, né? O primeiro ponto é esse gap entre os empreendedores e os advogados. Pô, é difícil você encontrar um advogado que entenda de tecnologia, que fale a sua linguagem, que não se... Até o modo de se vestir, eu acho que é uma coisa muito simbólica, né? Que cria um afastamento muito grande. E, ao mesmo tempo, os empreendedores nem sempre estão ligados nessas questões jurídicas ou querem saber dessas questões jurídicas. Então, você precisa ter primeiro uma aproximação entre esses dois mundos, né? Um segundo ponto, que é o custo. Cara, você vai começar um negócio, você vai contratar um advogado num modelo tradicional que vai te cobrar super caro, algo que está completamente fora da sua realidade, né? Isso é um outro problema seríssimo. E que a curva de aprendizado dele, que às vezes o assunto que você está trazendo, ele vai te cobrar para aprender, né? Isso, exatamente. Então, se ele te bilhetar por hora, né, ele vai falar: tá, beleza, você quer um termo de uso para um software de veículos autônomos, sei lá. Só o tempo que ele vai gastar para entender, né, ele já não está acostumado talvez com aquilo, né, já vai dar um ruim aí no valor, né? Exatamente. E aí você tem pouquíssimos recursos que você deveria estar gastando na sua solução, ou então entendendo quem é o seu cliente, e você vai estar pagando um advogado que talvez nem entenda do seu negócio, né? E aí isso linka com o último ponto, que tem a ver com qualidade e outras coisas. Qualidade aqui eu coloco como especialização, agilidade, transparência, organização, que são coisas que faltam demais na advocacia. A gente já cansou de ouvir histórias de gente que teve alguma experiência com um advogado, que é sempre uma caixa preta. Você nunca entende por que você está gastando, ou então por que você está pagando ele aquele valor e o que ele está fazendo para você, né? Ou então que o cara demora, sei lá, semanas, meses para construir um documento, ou então que o cara não entende do seu negócio. Então acho que essas três coisas são dores reais, né,
que depois você vai falar sobre questões jurídicas, né? De documentos societários, de questões trabalhistas, questões de direito digital, mas que antes você pensa no negócio dessa maneira, né? Dessas outras coisas que estão englobadas de alguma maneira no serviço jurídico prestado para os empreendedores. Sim, e precisa fazer... Oi, desculpa. Pode falar, Seta, vai lá, manda bala. Não, só ia complementar dizendo que... E precisa fazer sentido também, né? Porque não adianta nada a gente propor isso, com base em tudo isso que o Henrique falou, a gente propor aqui uma assessoria jurídica diferente, etc., se não for o mercado que a gente realmente está interessado, né? Porque aí é o que a gente vê. Às vezes é o advogado que está atuando nessa área de startups, muito mais porque é uma boa oportunidade, porque o número de startups tem crescido, do que realmente ele se interessar por aquele mercado, por aquele tipo de negócio, né? Então, se a gente não passa essa verdade também para os clientes e para todo mundo que está ao nosso redor, não faz sentido nenhum também. E vou te falar, hein? Atualmente, a grande profissão procurada aí, o rockstar é o desenvolvedor, né? Para você entrar numa startup. Então, se você está pensando em escolher uma faculdade aí, você que está ouvindo o EmpreendaCast, faça qualquer coisa, né, que seja ciências da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, que você vai ter trabalho para as próximas 3, 4 décadas, né? Desenvolvedor hoje é o cara mais raro. Mas aí, por que eu toquei nesse assunto? Porque eu lembro algum tempo atrás, nessas minhas empreitadas empreendedoras, que ter um sócio advogado talvez seria o melhor caminho para você, né, conseguir economizar com a parte jurídica, mas ficar protegido, né, e ainda ter um cara que possa investir uma grana. Vou te falar por 2 motivos. Né? Dependendo do tempo que o advogado tem, né, de rua, né, ele geralmente tem uma grana ali para investir. Eu acho que tem bons investidores anjos que são advogados. Se você for um, aí depois apareça aí, né, se comunique com a gente. Então eu tô te dizendo que durante um tempo, nas minhas empreitadas, eu falava assim, porra, cara, eu acho que seria bom eu ter um sócio para ser o CTO, né? E eu poderia ter um sócio para ser o jurídico dessa porra toda, né? Que aí eu já economizaria boa parte, né, da grana, mas eu teria 2 cérebros importantíssimos, né, dentro da construção de uma startup, principalmente quando você não sabe como é o dia de amanhã. Né? Essa proteção é importantíssima. Então, já rolou convites para vocês serem sócios de startups ou não? Já, algumas vezes. E esse foi um modelo que foi muito utilizado, Gustavo. Principalmente no Vale do Silício, e quando começaram a ter essas movimentações no Brasil mais fortes, né, de comunidade de startup, de empreendedores de tecnologia, isso foi uma prática um pouco comum. Mas, por outro lado, eu tenho um pé atrás com isso. Por quê? Porque você vai estar abrindo mão do equity, que é a coisa mais preciosa que você tem em um negócio, para contratar um advogado. Não desmerecendo o advogado, né? Eu acho que é super importante, essencial pro negócio, só que sai muito caro. Pode parecer que é barato, porque não tem custo nenhum, você está abrindo ali um percentual pro advogado, só que lá na frente você vai ver que saiu muito mais caro Sim. do que se você tivesse contratado uma solução que fosse mais adequada para sua realidade, né? Jurídico por assinatura, por exemplo. Desce o primeiro merchan aí já para quem estiver ouvindo. juridicoporassinatura.com.br/EmpreendaCast. Acessa lá que tem desconto, tá? Então, já que você deixou a deixa, vamos chutar. Mas eu acho que é isso. O negócio foi pensado nesse sentido também. Para você não ficar abrindo mão de equity, e também pro advogado isso nem sempre é o melhor caminho, porque se você trabalha de uma maneira tradicional, você tem um número muito restrito de negócios que você pode atender, né? E aí, se aquele negócio deixa de ser interessante, você acaba não prestando assessoria jurídica adequada, vai deixando de lado, e por aí vai, né? Então, eu tenho um pouco de pé atrás, mas existem pessoas que se utilizaram isso e talvez tenha feito sentido, tá? Eu lembro que isso era muito comum, mas depois sumiu esse tipo de discussão. Mas eu lembro que, né, quando o Brasil incipiente no tema, né, mas aprendendo muito do que era praticado no Vale, né, era meio que a bola de cristal, né? O que estava sendo praticado lá ia acontecer aqui, e foi assim por anos, e tem sido ainda por anos, né? Agora a gente tem outras fontes de bola de cristal, que é a China, Israel e por aí vai. Mas eu lembro muito disso, né? E tem grandes empreendedores, co-founders e founders que são
advogados, né, por profissão. E isso é muito comum aí, de grande sucesso, e os que deram errado, com certeza, né, tomara que o cara não tenha sacaneado o advogado, senão ele ia sair mais ruim do que entrou, né? Mas, brincadeiras à parte, é legal comentar isso porque é uma movimentação necessária diante de um assunto que a gente vê que talvez seja o último que o cara se preocupe, né? Porém, é o primeiro que ele sente falta na hora que acontece algum desespero, né? A gente falou muito aqui de me procurar na hora do incêndio, né? Pô, é um cara que tem que estar pronto sempre para apagar incêndio. Isso é muito ruim. Eu acho que no jurídico por assinatura, e já entrando um pouco no modelo de negócio de vocês, é para trazer essa leveza de você se concentrar realmente o que você precisa se concentrar como founder ou co-founder, né? E não tirar essa carga, né, jurídica das costas do CEO, né? E aí eu queria já entrando na ferramenta e perguntando pro Seta, cara, na prática, o que o jurídico por assinatura faz? De qual necessidade vocês partiram, né? A gente já aprendeu aqui do que estava rolando, mas que momento que foi cara, é isso, vamos vender por assinatura, vamos produtizar o negócio, do que a gente está falando que tem lá, né? E o empreendedor que está ouvindo aqui, como é que vocês podem ajudar ele? Não, legal, Gustavo. Acho que toda a conversa que a gente teve até agora, né, mostra muito bem qual foi a nossa linha de raciocínio ao longo do tempo e, né, que acabou culminando aí com o jurídico por assinatura, que a gente gosta de chamar que é uma spin-off, né, da Paduan Seta. Então, é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia e é bem no modelo SaaS. Fala aí, Henrique, que você gosta de falar. Uma vez a gente estava numa conversa de apresentação do jurídico por assinatura e aí eu falei, é parecido com um SaaS. E aí a pessoa lá, que virou até um parceiro, ele falou, então é o JAS, é o Juridic as a Service. Falei, é por aí, cara. Pronto, é isso. Por aí. É isso. É uma boa forma de explicar, né? Uhum. Então, assim, é justamente isso. Então, toda essa ideia de trazer clareza, transparência, agilidade, isso culmina no jurídico por assinatura. E aí, respondendo aqui, por exemplo, que você perguntou, no que a gente ajuda, né? A gente ajuda justamente no dia a dia do negócio. Ele foi totalmente pensado para o dia a dia do negócio e não para apagar incêndios, né? Então, a gente tem essas questões que surgem desde o início, como, por exemplo, registro de marca, acordo entre sócios, memorando de entendimentos, o contrato social que você falou lá atrás, né? Os contratos, e aí que são muitos, né? Desde contratos com colaboradores, contratos de parceria, de licenciamento de software. A gente tem também termos de uso e política de privacidade, né? A política de privacidade vem forte no ano de 2020 e 2021, né? Super uma preocupação muito comum dos empreendedores, né? Questões relacionadas à LGPD. Uhum. Uma coisa muito interessante que chamou muito a nossa atenção, né? A gente teve uma ótima recepção dos empreendedores, que é um grupo de WhatsApp com a nossa equipe. Então, cada assinante ele tem um grupo de WhatsApp com a nossa equipe para tirar ali as dúvidas jurídicas do dia a dia que surgem. Isso eu acho que é um ponto bem legal, porque no dia a dia do empreendedor surge uma série de dúvidas jurídicas e que às vezes ele deixa de lado. Por que ele deixa de lado? Porque ele pode pesquisar no Google, mas não achar exatamente o que precisa, ou então ele vai ligar para um amigo, como você falou lá no início, né? Talvez o empreendedor tenha esse amigo na manga aí que é advogado, mas enfim, nem sempre consegue a resposta certa, ou se ele quer pedir para um advogado, ele fica com medo de ser cobrado por hora, ou será que uma consulta vai ser cobrada ou não e tal, acaba às vezes deixando de lado. Então o grupo de WhatsApp com a nossa equipe ajuda nesse sentido, né? Nessas dúvidas do dia a dia. A gente também tem uma ferramenta de assinatura eletrônica de documentos acoplada, né? No jurídico por assinatura. Uhum. Então é algo bem interessante, porque se a gente elabora um contrato, esse contrato vai ser assinado, a gente já consegue enviar para assinatura eletrônica e aí com isso ele já fica lá como uma boa gestão de documentos e contratos, que é algo bem importante também. Algo que a gente fez muito como uma startup, né, Henrique? A gente validou essa nova ferramenta e a gente incluiu depois de um bom feedback dos assinantes. Esqueci alguma coisa, Henrique? Não, acho que não é isso. E uma coisa interessante que o Gustavo falou foi de produtizar de alguma maneira, né? É um produto certo e, entre aspas, palpável, né? Não fica aquela coisa, por que eu preciso de um advogado? O que vocês vão fazer pra mim e como vocês vão fazer isso? Então, existe ali uma clareza do que é que você vai ter direito e o que é que você pode consumir a partir da plataforma, né? Acho que esse é um ponto que muda muito do que se fazia antes como advocacia, ou então como assessoria jurídica, né? Para o modelo do jurídico por assinatura. E aí vem uma coisa que a gente comentou, né? Que é aquele lance, às vezes você contrata um advogado que você vai pagar as horas para ele aprender sobre o que você precisa, né? Eu entendo que vocês
vocês, pelo fato de ter uma carteira já de clientes, de startups que estão passando por problemas novos e antigos, vocês estão se mantendo atualizados, né? Então, eu fazer parte de um pool de várias empresas que de alguma forma estão também precisando e sofrendo as mesmas coisas que eu estou comprando essa experiência também, que valeria muito dinheiro se eu tivesse que contratar um advogado experiente pelo tempo que ele atendeu startups, né? Então, eu entendo que essa plataforma e essa facilidade do dia a dia vocês estarem vendo, eu estou contratando esse cabelo branco, né? Essa experiência diante de tantas startups que vocês estão atendendo. E a chance de você ter resolvido um problema para um cara que está sofrendo a mesma coisa que eu é imensa, né? Diferente de um cara que às vezes tem uma pilha de processos lá e de coisas e você é a startup mais maluca do cara que vem no escritório aqui de bermuda me pedir umas coisas, né? Que deve ser aquele, lá vem o startupeiro, né? Lá vem o cara que faz as reuniões com a gente de chinelo, pronto, né? Pra deixar os advogados malucos. Mas com vocês é diferente, né? Já tá ali no dia a dia. Eu acho isso muito importante, porque eu queria trazer duas coisas que eu já sofri no passado como empreendedor. Primeiro, eu sou de uma época que os termos de uso e aqueles aceites de termos de uso não valia nada se não tivesse algum log, né? Eu acho que faz pouco tempo que isso passou a ter valor. Eu queria perguntar sobre isso para vocês. E o segundo ponto é a assinatura digital, que demorou a ter validade, né? Hoje ainda você é um ET se você perguntar pro cara se você pode assinar digitalmente, né? Esses dias eu perguntei pro cara, ele faltou me bater, ele falou, como assim, cara, você tá maluco? Um negócio tão importante, você pegar numa caneta, numa tinta e passar isso para um papel, né? Como é que você quer assinar isso digitalmente? Esses meninos da internet têm cada ideia, né? Mas eu queria ver de vocês, assim, como é que isso evoluiu dentro do mundo, né, do jurídico digital, né? Porque esses assuntos para vocês acho que é muito comum, mas ainda não é muito disseminado, as pessoas não entenderam como evoluiu. Então, o que você consegue falar disso, Henrique, do termo de uso? Como é que tem validade, uma assinatura digital? Como é que o mundo se transformou em meio ao avanço da tecnologia? Eu vou começar da assinatura, e aí o Seta pode falar dos termos, porque eles se complementam de alguma maneira, né? Tá bom. Assim, a assinatura eletrônica, ela existe e tem validade no direito brasileiro há muito tempo, tá? Agora não vou me recordar de que ano é a medida provisória que isso foi estabelecido, mas já existe há um bom tempo essa figura, só que a gente tem uma cultura tão de cartório, de ter que carimbar as coisas, que isso acaba ficando meio em desuso e sempre surge essa questão, é válido ou não é válido, tá? Em tese, se não existir algo na lei, aqui eu vou falar um pouquinho de direito, pode ficar um pouco chato, mas só pra gente ter algumas... Manda bala que a gente vai usar a aula de hoje já para poder começar só a assinar digitalmente. Boa. Se não tiver algo na lei determinando que eu tenho que assinar aquele documento de determinada forma pré-estabelecida, eu tenho uma liberdade das formas, tá? Então, por exemplo, um contrato pode ser feito num guardanapo. Basicamente, você tem que descrever ali quais são o objeto, as obrigações e assinar as duas partes. Pronto, ele é válido, né? Só que a gente tem uma cultura muito antiga, isso daí vem da época do Império, de tudo você ter que validar em um cartório. Você precisa de um carimbo do Estado falando que aquilo ali é verdadeiro, que aquilo ali tem validade e por aí vai. Só que com o avanço da humanidade, você criou outras formas de validar isso também. E a assinatura eletrônica é uma delas. Se você conseguir demonstrar que determinada pessoa assinou, né? Porque não é bem uma assinatura de próprio punho, mas ela de alguma maneira verbalizou ou então demonstrou a vontade dela em praticar aquele ato. Deu fé, né? Também. Para falar um termo aí bem cartorário, né? Que ela quis aquilo ali, aquilo é válido. Então você só está utilizando um meio eletrônico ou digital, né? E aí tem uma diferença entre assinatura digital e eletrônica. Digital é quando você tem um certificado digital e aí tem toda uma outra regulação, que aí é aquele negócio que quando você vai abrir empresa, você tem que ir lá fazer um token ou então um certificado digital e por aí vai. Mas ela é completamente válida, porque você consegue comprovar que aquela outra pessoa consentiu naqueles termos e aí vocês estão obrigados naquilo ali. E isso tem tudo a ver com termos de uso ou termos de serviço, né, Seth? Exatamente. Eu acho que vai nesse caminho. E uma coisa legal de falar até disso da
assinatura eletrônica é que a gente tem uma série de ferramentas hoje online que elas fazem, né, facilitam esse trâmite da assinatura eletrônica, e você tem uma série ali de questões de segurança que ela consegue ver qual foi o IP da assinatura, que horas a pessoa assinou, onde ela estava e assim por diante, para você trazer ainda mais segurança para essa assinatura. Então é super comum e pode utilizar sem medo, assim, né? E quanto aos termos de uso, acho que é algo muito comum, assim, no passado a gente pensar que, poxa, será que eles são válidos ou não? Muito porque os termos de uso, eles eram quase algo escondido, né? Era algo oculto. Então, parecia que era algo meio obscuro, que ficava lá no rodapé do site, né? Que só quem era muito estranho que lia. Então, assim, e aí, os termos de uso, a gente vai no mesmo sentido do que o Henrique falou. Se as partes ali estão de acordo com aqueles termos são válidos. Eles são como qualquer outro contrato, né? E para que os termos de uso eles existem? Porque, vamos pensar aqui numa startup, ela precisa trazer escala para o negócio, né? Se ela for fazer um contrato para cada novo usuário, novo cliente, novo assinante, nossa, ela vai ter um trabalho gigantesco ali, burocrático e etc, que muitas vezes você só está repetindo as cláusulas, porque nada muda entre um usuário e outro, né? O seu serviço é o mesmo. E aqui a gente pode até relembrar aqui as empresas de telefonia, né? Nossas queridas empresas de telefonia. Normalmente você nem sabe quais são os termos por trás, você só recebe aquilo depois. Por quê? Porque ela replica aquilo ali de alguma forma. No mesmo sentido vão os termos de uso. Então, por que eles são totalmente válidos? Eles são como qualquer outro contrato, tá? E para você trazer validade para ele, aí existem uma série de sugestões ou dicas para você trazer validade para um termo de uso. Por exemplo, você trazer essa clareza para o usuário quando ele vai se cadastrar no seu site ou na sua plataforma, né, sobre aqueles termos de uso. A gente começou a ter aquela obrigação da pessoa descer todo o site antes de aceitar os termos de uso. Para que serve isso? É para o site ou para a startup, para a plataforma, para ela demonstrar que ela fez de tudo para que a pessoa lesse aquele documento, né? Então, assim, se a pessoa não leu, foi porque ela não quis mesmo, porque ela foi obrigada a descer a página, eu enviei pro e-mail dela, né? Eu deixei claro ali em letras garrafais que ela precisava aceitar esses termos de uso para utilizar o meu site, a plataforma, senão ela não poderia utilizar e assim por diante. E isso faz com que você traga validade para esse documento, como qualquer outro contrato, como o Henrique falou. O contrato ele pode ser até verbal, né? Qual a dificuldade de um contrato verbal? Você conseguir comprovar qualquer coisa, né? Então, assim, muitas vezes uma troca de e-mail é um contrato, né? Se você tem ali uma pessoa oferecendo um serviço, a outra dando um aceite, isso é um contrato, isso é válido. Claro que a gente tem algumas dificuldades, porque num contrato ali mais formalizado, você traz uma série de previsões para você dar maior segurança jurídica para aquela relação, né? E o mesmo vale os termos de uso. Então, assim, quando a gente vai utilizar aqui um aplicativo e ele tem os termos de uso, são válidos, sem problema nenhum, desde que ele siga ali algumas... não dá para dizer regras, porque a gente não tem nenhuma previsão legal que exige que os termos de uso cumpra ali A, B e C, mas é importante ter alguns cuidados para você demonstrar que você ele fez de tudo, que você não está trazendo nenhuma previsão abusiva. Então não adianta você botar o que você bem entender nos seus termos de uso, porque ele pode ser considerado abusivo, por exemplo. Então, tomando esses cuidados, os termos de uso são válidos e super importantes para trazer essa escala para as empresas de tecnologia. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. Agora, Henrique, você já usou o WinRAR já, né? Com certeza. Você já leu os termos de uso do WinRAR ou não? Não. Aí, tá vendo? Todo mundo que já usou o WinRAR, por favor, leia os termos de uso. Vou deixar aqui, né, eu também nunca li os termos de uso, mas eu sei eles vivem pedindo pra gente pagar também, né? E isso, eu queria conhecer quem já pagou o WinRAR, né? Porque faz parte da vida de todo ser humano que precisou comprimir, né, um arquivo, precisou do WinRAR. E eu tô falando isso pra vocês porque, assim, cara, não é uma prática minha, dificilmente. Eu vou falar pra vocês que depois de um tempo eu comecei a dar uma analisada nos termos de uso.
Mas antigamente era next, next, finish. E foi assim por uma década. Next, next, finish. Aceita, aceita, rola rapidinho, só pra dizer que li e next, né? Finish. Cara, isso tem os seus perigos, né? Porque vira e mexe, né? De vez em quando, não sei se vocês já receberam, né? Meu pai esses dias me mandou uma mensagem que ele colocou no perfil dele do Facebook tentando proteger a política de privacidade dele. Ele pegou um texto lá que alguém deve ter feito e ele postou no perfil dizendo assim, a partir desse momento eu estou declarando que a minha política de... Aí eu falei, pai, que baboseira, cara. Quem te deu isso? Você já leu tudo, né? Porque depois eu fui ler, quase que escapou o nome do cara que fez do nome dele, né? E meu pai deu Ctrl+C, Ctrl+V. A pergunta é o seguinte, Henrique, você leu os termos de uso, cara, de verdade, assim, das paradas que você se cadastra? Poucas coisas, vou te falar. Que eu, indo contra os instintos de advogado, no final das contas, acho que são coisas mais sensíveis que você acaba lendo, né? Por exemplo, plano de saúde. Isso é uma coisa que eu fiz questão de ler ali os termos do contrato, que foi um termo de uso, por acaso, até um novo plano de saúde, um serviço aí que tem uma pegada mais digital, e aí eu fiz questão de ler. Mas certos serviços, certos produtos, você espera dar merda pra ligar pro advogado. Aí eu ligo pro meu advogado, o tal do Lucas Seta, pra ver se ele resolve isso aí. Mas, e aí uma coisa, Gustavo, existe uma questão de, ainda que se eu não aceitar os termos de uso, eu não consigo modificá-los. Por isso que é um contrato de adesão, né? Então, independente de eu estar de acordo ou não, você acaba dando aquele aceite, porque você precisa... E aí é uma grande questão, eu acho que jurídica e social, de como a gente regula isso, né? Porque você tem uma liberdade muito grande da empresa colocar o que ela quiser nos termos de uso. Obviamente que a gente tem algumas questões legais que impedem, mas você tem um grau de liberdade muito grande de autorregulação ali. E você vai ficar sem Instagram? Você vai ficar sem LinkedIn? Se você trabalha com isso, talvez não, né? E aí você acaba de alguma maneira sendo obrigado, né, entre aspas, a aceitar aqueles termos. Então isso é uma questão muito forte que a gente vai ter que colocar um dia na pauta e falar como é que a gente limita isso. Então como é que a gente traz um pouco de maleabilidade. Mais claro, né? Mais claro para... Até deixar mais claro, mas eu acho que a clareza é algo que a gente está trabalhando nos últimos tempos e que termos de uso não muito claros e que tem um público muito grande sempre dão algum tipo de problema. Aquele foi o AppFace que compartilhava a face, ou então não sei muito bem o que eles faziam, mas tinha um compartilhamento de dados ali com pessoas estranhas, digamos assim, e aí começou a ter um boom no uso do aplicativo, e aí isso chama atenção, né? Aí você vê, olha, esse termo de uso, essa política de privacidade tem coisas estranhas, e aí você tem um movimento de não vamos mais usar isso, né? Só que aí é um movimento muito maior do que eu ler os termos e falar, não gostei disso daqui, não vou usar. Nem sempre você consegue fazer isso, né? Então acho que é uma questão interessante pra gente levantar um dia, e eu acho que um dia vai estar na pauta aí pra gente debater. Agora, termo de uso e termo de adesão é a mesma coisa, ou não? Mais ou menos. Pode ser que sim, pode ser que não. Aquela boa resposta de advogado, né? Porque termos de uso, ou então termos de serviço, é um termo, um documento que demonstra como você vai prestar aquele serviço, ou então como você deve utilizar aquele serviço, né? Termo de adesão é todo aquele termo em que uma parte determina ali os termos e você só aceita. Ou você aceita ou você não aceita, né? Não você desiste. Não tem discussão, não tem negociação. Sim. Ou vai e uma coisa do... Isso. Exatamente. E tem uma coisa que vocês falaram sobre trazer clareza e que é um movimento que eu acho interessante, né? Como no início ninguém ligava muito para os termos de uso e era isso, next, next, next e pronto, você acabava que as empresas utilizavam muito modelos, né, de outras empresas similares e que no fim das contas estava todo mundo usando meio que a mesma coisa e ninguém entendia o que estava usando e todo mundo aceitava e era assim. Só que assim, a gente tem um movimento hoje de trazer mais clareza para os documentos jurídicos, porque eles são importantes para as pessoas. Só que assim, não adianta eu cobrar que você, Gustavo, leia um documento de 25 páginas com letra miúda, que não faz sentido. Será que eu preciso realmente de 25 páginas para te dizer como utilizar um aplicativo? Será que eu preciso de 25 páginas para te dizer como é que vai ser a nossa relação? Talvez seja um
exagero. Então, assim, você ter documentos mais palpáveis para o usuário é algo muito interessante. É um movimento até do direito, né, de legal design, que é justamente você tratar a pessoa que vai ler o documento, o contrato, termos de uso, a política, como um usuário, como qualquer outro. E se o usuário final é essa pessoa leiga, por que eu vou utilizar termos jurídicos super difíceis para que ela não entenda? Não, eu vou tentar trazer clareza. Se a gente está falando do contrato entre uma startup e um colaborador, a quem interessa esse contrato? Ao advogado? Não, interessa a startup e ao colaborador. Então a startup ela tem que entender quem ela está contratando, por quanto e etc. Como o colaborador tem que entender tudo ali, todos os direitos dele, quanto ele vai receber e etc. E os então, deveres também, né? Exato, né? Os deveres, as obrigações e assim por diante. Se você faz isso com clareza, a chance, e aí entra de novo, apagar incêndio, né? A chance de você precisar apagar um incêndio, de você ter uma ação trabalhista, de você ter algum problema judicial é bem menor, porque as duas partes realmente entenderam o que estava escrito e elas aceitaram aquilo. Então, quando a gente tem uma relação assim, poxa, maravilha, a chance de dar problema é muito menor. Então, é muito menor do que se fosse next, finish, sabe? Então, assim, super importante isso também. Cara, eu vou falar pra vocês, se lá em 2018, quando eu montei a Hostrip é tipo um Uber dos guias de turismo, tá ligado? E eu nunca vou esquecer a reunião com os sócios, que a gente falou assim, cara, a gente precisa de um termo de uso, uma política de privacidade. E aí um dos camaradas falou assim, mano, pega do Uber, velho. Ctrl+C, Ctrl+V, troca motorista por guia e troca a empresa Uber pela nossa. Aí eu falei, você tá de brincadeira, mano? Ele falou, mano, ninguém lê, manda bala, se der problema a gente arruma. Eu falei, não dá, né? E a gente quase fez isso. Eu cheguei a dar um Ctrl+C assim, eu falei, não vou fazer isso, cara, eu vou pedir. Aí eu procurei uma assessoria, olha só que loucura, né? Eu vou preservar o escritório, mas a Hostrip acabou, no final a gente não foi pra frente, era uma ideia muito legal, né? Você pedir um guia de turismo em qualquer lugar do mundo na hora que você quisesse, etc. Só que a gente tinha bastante frio na barriga com a parte de segurança, né? Das pessoas, que acho que a Uber também tem, todas essas empresas que oferecem pessoa a pessoa, né? E aí eu lembro que a gente foi procurar um escritório. E aí me colocaram lá no escritório que atendia um desses grandes players de aplicativo de motoristas, né? E aí, cara, eu lembro que quando chegou o orçamento, R$37 mil para fazer o termo de uso e a política de privacidade. Aí eu lembro pros caras e falei assim, mano, eu acho que vale mais a pena a gente fazer direito e nos próximos 4 anos a gente pagar pra alguém, né, se formar de um dos sócios, do que a gente botar esse dinheiro agora, que 37 pau no Google, a gente vai fazer muito mais dinheiro, mano, né? E a discussão foi, vamos com risco? Vamos com risco. E a gente topou ir pro risco, porque o valor ficou muito fora, né? E eu lembro que eu me deparei, aí eu não tô fazendo propaganda pra vocês não, tá? Eu tô dizendo que justamente eu me vi ali refém de um escritório que talvez me colocou no mesmo bolo que grandes contas. Talvez o cara ia dar Ctrl+C, Ctrl+V do Uber e trocar, né? Exatamente. Deus perdoa que ele não ia fazer isso. Mas que inviabilizou meu negócio. 37 pau era exatamente 37% do dinheiro que a gente destinou para abrir essa startup. A gente gastou 50 pau de desenvolvimento do aplicativo e tinha mais 50 pau para gastar com marketing, mais um pouquinho que cada um ia colocar, né? Para o cálculo ficar fácil, foi assim mesmo, não é para facilitar a matemática, não. Então, olha só, né? Que a parte jurídica ia representar 1/3 do dinheiro que a gente tinha para botar essa startup de pé. Claro que a gente decidiu por tomar risco, que poderia custar 1/3 das nossas vidas, né? A gente tinha ciência disso também. Qualquer merda que desse, imagina o tamanho da merda que podia dar. Mas inviabilizou, cara. E aí, até conhecer vocês, eu vou te falar que até virar esse ano maluco que a gente teve, eu não via muitas chances de terem escritórios que estavam um pouco mais próximo dos startupeiros. Eu cheguei a ver alguns Instagrams, algumas pessoas se posicionando para oferecer assessoria jurídica para startupeiro, né? Mas ainda naquele modelo, eu entendo a sua linguagem, eu me visto igual a você, mas não necessariamente eu sei tudo que você precisa, né? E quando a gente se depara aqui no jurídicoporassinatura.com, tem ali, né? Vocês já estão trazendo parte da experiência que as pessoas te procuram, então produtizando isso. Isso facilita, né? Para poder exponenciar o oferecimento desse serviço, né? Consequentemente, vocês por trás estão trabalhando mais próximo e tornando isso acessível, né? Eu vi aqui que os planos começam em 299 pilas por mês, né? E aí você pensa, lá atrás, quando você começou o negócio, você não ia procurar um serviço que custa 299 de alguém que entende o que você fala? Cara, mas eu não tenho dúvida. E ainda falar pra gente pagar o plano anual. Eu ia falar, mano, paga os caras anual, porque se a gente pivotar essa empresa, se a gente tiver problema, os caras ajudam a gente, né, velho? Pelo menos, né, se no caminho a gente precisar pivotar
botar e mudar o nosso KNAI, as paradas aí, ou faturar para não ter bitributação e tantas outras coisas que vinha na nossa cabeça na época, cara, uma assessoria jurídica daria uma segurança. E olha, eu vou te falar, sabe por que não foi para frente o projeto, cara? Porque a gente ficou com medo. A gente foi covarde, nós somos covardes, eu faço parte dessa covardia, né? Porque a gente falou, cara, o primeiro guia de turismo que prestar um serviço e não for regulado pela Embratur, vai dar merda, porque é proibido no Brasil você prestar assistência de turismo se você não for registrado pela Embratur, né? Mas o que o startupeiro pensa? Foda-se a Embratur, né? Assim como a Uber, foda-se os taxistas, né? Mas não é bem assim, cara. Na hora que você vai tomar um risco desse, você precisa primeiro ter punch para isso, né? E ter dinheiro, né? Um bolso bem fundo caso dê uma merda. Não era o nosso caso e a gente encostou o projeto e fica aí num grande sonho. Eu tô esperando a hora que algum cara que tiver menos covardia que eu ficar rico, eu vou falar, tá vendo? Esse cara foi mais valente, né? Ou essa mina, né? Esse cara ou essa mina foi muito mais valente e botou de pé a parada. Cara, aí a gente entrou também aqui, tem um lance que me preocupava muito na época, e a gente tá falando aí de 2017/2018, o termo LGPD assim não era tão disseminado, né? A gente estava barrigando para agosto de 2020, que acho que foi, né, o prazo limite que tinha para você se adequar ao LGPD, né? E aí começou em 2018, 2019, principalmente, eu lembro muito que começou essa preocupação das empresas, né, de se adequar à privacidade dos dados, à LGPD das empresas. Como é que aconteceu para vocês de 2018? Porque vocês já nascem em meio à necessidade da LGPD, né? Que eu acho que saiu lá as primeiras informações que teriam que se adequar em meados de 2017, 2018, se não me falha a memória, ou até antes, tá? Eu tô falando aqui de memória minha, não memória histórica. Como é que vocês se adequaram a isso? Quanto vocês tiveram que dar uma olhada sobre a LGPD para proteger essas startups que tanto ficam flertando, né, com a privacidade e a situação das pessoas, mas não pro mal, né? Sempre pro bem, né? O cara que tá tentando fazer alguma coisa, quando ele se depara com a LGPD é porque ele tá querendo fazer mais do que o cara precisa, ou talvez que alguém disse que precisa. Como é que vocês veem isso, cara? Vou te dizer que esse assunto, na verdade, ele existe há algum tempo, né? Você pega a regulação lá na Europa, que puxou todo mundo e as pessoas ficaram mais atentas a isso, mas, de fato, as pessoas começaram a pensar em LGPD e implementar isso na prática agora. Em julho de 2020, faltando um mês. Nem isso. As pessoas tinham muito isso no mercado. Será que vai entrar em vigor mesmo a lei? Será que isso aí vai pegar? Vamos esperar. E as pessoas, de fato, a gente escutava isso das pessoas. Vai entrar em vigor mesmo? Acho que eu vou esperar mais um tempo para depois eu pensar nisso, né? Isso de modo geral. Obviamente que várias pessoas buscaram se adequar e já deixar a casa pronta, mas existia essa conversa pelo mercado de vamos esperar, prorrogaram mais um período aí, então eu não vou gastar dinheiro com isso agora, então não vou me preocupar com isso agora. E aí agora que as pessoas viram que de fato está acontecendo, que de fato a gente tem uma agência, então a gente está criando aí uma agência nacional de proteção de dados, as pessoas agora estão todas desesperadas. Cara, vamos implementar LGPD, o que eu tenho que fazer? E se eu pegar o dado, eu preciso pedir para pessoa, como é que eu resolvo isso aqui? O pessoal da saúde, tá todo mundo maluco, aí tem vazamento de dado, como é que funciona esse tipo de coisa, né? Então acho que é um processo também é aquilo, como tudo que a gente faz, é um processo de evangelização. A gente tem que evangelizar as pessoas, os empreendedores, de que aquilo ali é necessário, de que aquilo ali é melhor você pensar nisso agora do que daqui a algum tempo, né? E a gente tem uma perspectiva de que LGPD vai funcionar tipo o Código de Defesa do Consumidor. Gustavo viveu isso. No início, qualquer coisa você ajuizava uma ação, ganhava uma indenização alta, e por aí vai. Os tribunais não sabiam como é que lidava com isso, tal e coisa. A gente acha que LGPD vai funcionar desse mesmo modo. Tá vendo esse monte de dado vazando, então, de maneiras estranhas de tratarem os dados, vai ter uma corrida, seja para a agência, seja para o judiciário, que a gente vai ter indenizações ou então condenações que já estão começando a acontecer, né, Seta? No primeiro dia da lei, você já tinha ação judicial.
Antes da lei, você já tinha o Procon de São Paulo também multando empresas por questões de dados, né? Isso. E aí depois a gente vai criar um entendimento de como trabalhar isso. Hoje em dia você não ouve mais falar em indenizações multimilionárias em razão de direito do consumidor, né? E acho que é um processo de amadurecimento tanto dos atores que tratam dados quanto dos controladores ou então do judiciário e até dos advogados e todo mundo que trabalha com isso, dos desenvolvedores e por aí vai, de como trabalhar isso, né? Sim, eu acho que de agora em diante, assim, até como uma dica para quem está empreendendo, quem está começando um negócio, é sempre importante pensar na parte dos dados, né? E não é para se desesperar nem pensar que, se tem LGPD é impossível empreender. Não é isso, mas é que desde o início, quando você estiver montando ali a jornada do seu usuário, quando você estiver pensando em como vai funcionar o seu negócio, pensa, poxa, quais dados eu vou precisar, né, dos meus usuários? E para que eu vou precisar desses dados? E por quanto tempo? Perguntas que são simples, mas que já ajudam a ter um mínimo ali de estrutura para quando você for... onde eu vou armazenar esses dados, né? Então, assim, tudo isso você tem que pensar e são coisas que as pessoas conseguem ter em mente ali quando vão iniciar o seu negócio, né? E vai criando um modelo de negócios e tal, e que antes não pensava muito. Antes era, vou fazer um formulário, vou pedir tudo. Vai pedir CPF? Vou, na dúvida pede, entendeu? Assim, e agora não, vamos dar um passo atrás e pensar, eu preciso mesmo do CPF dessa pessoa? Se sim, para quê? Né? É uma finalidade ali, está previsto e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que não é muito difícil de ler, assim, em alguns pontos é importante que o empreendedor leia, não precisa se tornar um especialista, mas, por exemplo, você tem ali as bases legais, né? Então, por que eu posso... Quais são os motivos para eu coletar um dado? Você tem ali previsto na lei, né? Você pode coletar um dado quando você tem o consentimento da pessoa, ou quando é essencial para a prestação do seu serviço, e assim por diante. Será que se encaixa nisso ou não? Mas, enfim, nem precisa talvez entrar tão a fundo, né? Mas se você tiver esse mínimo de estrutura, esse pensamento e essa organização de fazer ali uma grande planilha, um grande documento, pensando quais dados eu vou precisar, para que eu preciso de cada um deles, por quanto tempo, onde eu vou armazenar e assim por diante, você já tem um mínimo de estrutura interessante ali. Acho legal a gente falar sobre isso, né? Vocês trouxeram aqui um bom corpo sobre o assunto, porque eu acho que o LGPD para startup deve ser a dificuldade atual, né, do que você está fazendo agora, né? Então, na época que a gente começou a fazer o software do Hostrip lá, a gente pouco se importou com o que a gente estava pedindo né, se a gente ia fazer Ctrl+C, Ctrl+V dos termos de uso, imagina o formulário de cadastro, o que a gente ia colocar lá, né, na época. E é uma época recente, né? Tá aqui do lado a época que a gente mexeu nisso. É legal porque, assim, eu entendo que contratando o jurídico por assinatura lá com vocês, independente do plano e da minha necessidade, eu já tenho esse corpo e esse apoio de vocês, né, dentro do tema LGPD que assusta tantas empresas aí, né? Hoje a gente tem aí até a nova profissão, né, que é o cara especialista, né, no LGPD, eu esqueci como é que eles... Pode ser o DPO. O DPO. Que é que é o encarregado, né? Na lei brasileira se chama de encarregado. Não é charmoso, né? Pô, o que você faz? Eu sou encarregada. Não, eu sou DPO. DPO, cara. DPO é bonito, né? É uma sigla, é um negócio... Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram e receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. E aí eu tô vendo aqui, pra gente percorrer um pouquinho mais aqui, eu sou uma startup a partir de 299, eu tô querendo ver os planos aqui de vocês, né? Então você acessa aí juridicoporassinatura.com ou juridicoparaStartups.com, você também vai cair no site dos caras que a gente tá conversando aqui. Mas eu achei legal que vocês têm os planos e preços de acordo com a nossa linguagem também startupeira, né? Então, ideação, né, 299 por mês, até 10 integrantes com faturamento de até R$10 mil mensais. Aí vai para validação, 599, operação, 899, tração, 1799, scale up, 2499,
e mais de 100 integrantes, tem que falar com os caras, né? Porque se você tem mais de 100, vamos trocar uma ideia, né? Para fazer um negócio bem personalizado para você, porque vai dar trabalho, né? Então a gente sabe disso. Então até entre 51 e 100 integrantes, você não dá tanto trabalho para os caras. Mais de 100 eles já deixaram aqui um fale conosco para trocar uma ideia e fazer personalizado. Então são considerados integrantes o seguinte, gente: sócios, empregados, prestadores de serviços direto, né? Então, se você tem aí uma startup, acho que a partir da ideação, né, você já tem aí, com certeza, por R$ 299 por mês, um auxílio jurídico. Eu acho que é um dinheiro que vale a pena, vai te fazer deitar um travesseiro melhor, né? E ter todo esse corpo e esse apoio de vocês. Eu tô vendo aqui quem acredita em vocês, cara, que legal, né, velho? Tem aqui uma galera que já utiliza, né, o jurídico por assinatura e um monte de gente que já é até vou falar para vocês que é um termômetro para saber as startups que de fato são sérias, né? Eu já peguei aqui alguns nomes, eu estava olhando aqui no site e são startups até que eu quero conhecer, como EmpreendaCast também, porque é legal, né? O cara de alguma forma, né? O cara ou a mina sempre, né? Desculpa, gente, que cara em São Paulo ele não tem gênero, né? Exatamente. Mas o cara ou a mina que estão preocupado ou preocupada com a parte jurídica das suas startups é importantíssimo. Então, a partir de R$ 299 você tem o auxílio desses caras numa plataforma, né? E eu achei legal aqui, porque somos a melhor solução para a sua startup. A linguagem, né? A nossa conversa de startup para startup, então a chance da reunião não ter gravata é imensa, né? O preço, sem burocracia e completamente digital. Eu acho que isso é muito legal. Outra parada que eu achei legal de vocês é que se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, né? Você tem garantia de 1 mês. Sim. Tudo bem que eu não vou querer ter treta com advogados, mas isso também traz uma segurança, né? Até para entender dessa agilidade, né? Em 30 dias você já colher resultados para a sua startup é muito importante. E aí você, sonhador, né? Por que a gente fez esse episódio? Primeiro que fazia tempo que eu estava em busca de advogados para a gente trazer esse tema aqui, né? Eu acho que a gente pode considerar que vocês são uma Lautech? Sim, né? Pode ser que sim. Pode ser que sim? Pode ser que sim. Não sou tão ligado nessas... apegado a termos, essas nomenclaturas e tal, mas eu acho que faz sentido. É porque o mercado de Lautech, ele ficou muito preso para serviços feitos para resolver problemas de advogados ou do judiciário. Aqui entendi. Né? Então, aqui a gente tem uma solução que tem uma base tecnológica, mas que é feito para os empreendedores, né? Para resolver um problema da assessoria jurídica para empreendedores. Então, mas pode ser uma Legaltech, pode chamar do que quiser. E é até legal, né? Para o sonhador que está ouvindo, aí eu vou jogar para o Seta, né? Legal Design, você tocou nesse tema, né? Lautech, Legal com a inteligência artificial, né? A advocacia está cada vez mais conectada com esse mundo da inovação e tecnologia, né? Como é que você vê, Seta, essa aproximação? Quais são os impactos diretos que você já está colhendo como um advogado que talvez se formou numa faculdade tradicional? Que eu queria te perguntar, teve alguma matéria que já trazia mais os anos 2010, 2020, ou a faculdade pouco explorou desse mundo novo? Eu queria que você fizesse um paralelo do que você está vendo agora como empreendedor e o que a faculdade te trouxe de livros, né, e uma lei de 1987, tantas outras coisas aí que a faculdade de Direito traz, né? Como é que você está vendo esse passado, presente e futuro no meio da advocacia? Legal. Eu acho que assim, dá pra dizer que quase zero a gente teve, assim, né? Não, e aqui não é pra falar mal da faculdade, eu acho que a faculdade tem um papel importantíssimo na construção do nosso raciocínio, né? E o raciocínio jurídico, ele é super importante, então não adianta a gente negligenciar a importância da faculdade, ela é essencial. Então, assim, foi super importante, e isso independe do quão antiga é uma lei ou do que a gente está falando, né? Isso vale para qualquer coisa que a gente vai fazer e fez ao longo do tempo. Só que no quesito, por exemplo, tecnologia, proteção de dados e assim por diante, a gente não teve nada a respeito disso, assim. Então, assim, é muito difícil e é algo
algo até que eu e o Henrique a gente conversa bastante, né? Da importância de trazer isso de levar isso para as universidades, né? E a gente vê alguns movimentos, tá? Então, assim, lá quando a gente fez a nossa faculdade, a gente não via muito a respeito disso, mas hoje a gente já vê alguns movimentos interessantes, né? A gente vê algumas faculdades, até normalmente as particulares tratam mais desse assunto, então você vê a FGV muito, muito ligada ao tema de inovação, startups, etc., e assim por diante, mas no nosso caso não muito, né? Mas eu acho que, assim, o impacto da tecnologia, e isso vem de Lawtech, Legaltech e assim por diante, no direito, ele é muito relevante. E eu acho que, por ser uma profissão ainda muito tradicional, a gente tem uma barreira muito grande ainda. Não sei se dá para dizer um preconceito, mas é muito difícil dos escritórios de advocacia mais tradicionais entenderem o quão importante é você se atualizar, porque a gente vê ainda escritórios que são grandes, são relevantes no mercado, etc., mas tem ainda processos muito antigos, né? E isso é muito prejudicial para todo mundo, para o cliente, né? Para o escritório em si. E a gente sempre tentou se pautar por isso, pela tecnologia. E eu acho que a nossa profissão aqui é uma profissão que ainda exige muito o contato próximo, né? Com o cliente. O cliente ainda confia muito na gente, em mim, no Henrique, né? Ele gosta de ter essa proximidade com o advogado, como você falou, né? Gosta de pegar e ligar e tal. Mas, assim, eu acho que isso tem mudado um pouquinho, tá? E as empresas estão entendendo um pouco mais como funciona a advocacia e os advogados se atualizando e tendo processos mais inteligentes para todo mundo, tá? Então, acho que tem mudado. Pelo menos é o nosso foco também, né, Henrique? Assim, a gente não pode dizer por todos, mas a gente, desde o início, a gente se pautou por isso. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente sempre trabalhou de maneira remota, né, Henrique? Desde o início a gente se organizou para isso. E a gente nunca teve uma perda por conta disso. Pelo contrário, a gente sempre conseguiu trazer muita agilidade, a gente sempre moldou o nosso modelo de negócio para isso. E a gente viu que durante a pandemia, os escritórios de advocacia correram para se atualizar, né? Correram para tentar fazer algo, até assinatura eletrônica e assim por diante. Abrir um drive no Google, né? Abrir um drive, exatamente. Você ainda tinha escritórios que estavam lá com os seus móveis de madeira e as gavetas com os arquivos. E assim, caramba, a gente está em 2020, 2018, 2017. Poxa, você ainda precisa realmente ter um arquivo assim, né? Você precisa realmente ter um prédio de 12 andares. Será que... Não sei. Aí entra em outras coisas que a gente já debateu muito aqui, né, Henrique? Acho que vale um episódio inteiro só sobre essas diferenças e essas mudanças tecnológicas e de geração também. Mas acho que vai por aí. Não sei se o Henrique concorda. Concordo. Falando sobre esse ponto aí da pandemia, a pandemia validou o nosso modo de trabalho e o nosso modelo, porque o Seta falou que ainda existe essa necessidade do contato e tudo mais, só que o modo como a gente propõe e faz o contato com um assinante é diferente daquele do tradicional, que a pessoa liga, que a pessoa vai até o escritório e coisas assim. É uma comunicação assíncrona, é uma comunicação digital, né, por um meio digital, e que o seu advogado, digamos assim, ou a equipe que te assessora, ela pode estar em qualquer parte do mundo, né? Eu tô aqui em São Paulo, o Seta tá no Rio, tem gente que tá em Portugal, tem gente que tá em São Bernardo, tem gente que tá espalhado pelo Brasil e que não muda nada, né? Aquilo que a gente está oferecendo pro assinante, eu acho que até dá uma velocidade maior para ele esse modo. Sem dúvida. Conversa com a agilidade necessária para startup. Sem dúvida. Acho que aqui o principal aprendizado, né, que a gente discutiu aqui é que como todo esse passado, essa dificuldade e esse dinossauro que você trouxe na última fala sua, Seta, vocês tiraram isso rapidamente, né? O começo da nossa conversa, a gente já estava em 2021, né? E a gente voltou agora para 1990, para 2000, né? Como se fosse já passado, porém ainda é um presente em muitos desses escritórios. Eu tive o prazer de conversar com a Carla Capella da COI, que ela revitalizou o escritório dela, né? Ela também tem um escritório de advocacia e ela começou a usar um Kanban, metodologia ágil na hora de acompanhar os processos, né? E ela ficava mega incomodada como é que
eu tenho que acessar todo dia um site para ver se o processo andou ou não andou, né? Será que não pode me avisar? Não tem um senso comum de quanto tempo rola em média algum processo? E a COI criou essa ferramenta, inclusive eu quero conectar vocês com a COI, que tem tudo a ver. A COI hoje auxilia os escritórios de advocacia a ficarem mais ágeis, né? A cuidarem dos seus processos com muito mais agilidade. E, cara, você escuta a história da Carla, ela começou com um post-it, um belo Kanban, dizendo assim, o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo, o que está para fazer, né? Para quem conhece isso, parece tão simples dentro do meu mundo em 2021, mas para ela fala isso, Gustavo, até hoje eu tenho que explicar o que é metodologia ágil, o que é um Kanban, por que o post-it ainda é importante, né? Hoje a gente faz tudo digital e ela usa o Trello e tantas outras ferramentas que facilitam, mas ela não precisou inventar a roda, né, para trazer a modernidade na situação. Eu acho isso magnífico. E aqui a gente trouxe uma leveza do papo em dizer o quanto dá para ser fácil temas que talvez a gente pinta de difícil, né? Acho que esse é um ponto legal. Para vocês sonhar... A simplicidade é tudo. A simplicidade acho que é a maior inovação, né? Total. Eu acompanho também bastante o Gustavo Caetano, ele traz vídeos, né, de inovações muito simples, que você fala assim, cara, como é que eu não pensei nisso, né? A gente sempre quer fazer a ciência de foguete, que o americano fala tanto, né? Não precisa ser ciência de foguete, e é verdade, gente, não precisa ser ciência de foguete para você criar as coisas. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Bom, sonhador, por que eu tô aqui com esse papo com esses caras, né? Comentei com vocês que eu tava de olho e atrás desse assunto. A gente conseguiu falar um pouco aqui sobre LGPD, sobre escolhas e profissões. Eu queria deixar algumas curiosidades aqui desses caras que eu descobri. Primeiro que o Henrique, federado, né, em basquete, com seus 1,85 m, cara, que você falou? 77, 1,77. 1,77 federado em basquete, né? Eu tava seguindo, acho que esses dias apareceu o seu Instagram pra mim, ou eu fui te seguir, e aí tinha uma foto sua dando uma enterrada. Eu falei, porra, cara, como é que o cara faz isso com 1,77? Eu tenho 1,81, acho que eu não consigo nem metade do jump que ele deu, né? Mas como é que é a sua história com basquete, cara? Eu joguei basquete por bastante tempo federado, por uns 5 anos federado. Joguei em Santo André, joguei em São Caetano. Eu era o capitão da equipe, a gente foi campeão estadual e metropolitano. E é engraçado, porque você está falando de altura. Quando eu comecei a jogar basquete na escola ainda, eu era o mais alto. Eu comecei no time federado, eu estava entre os mais altos, jogava de ala pivô. E aí, terminei o ano sendo, não um dos mais baixos, mas estando numa altura bem menor e jogando de armador, né? Que é aquela posição, para quem não entende de basquete, mas é uma posição que normalmente as pessoas têm uma estatura menor. Então, foi um processo de adaptação, mas acho que foi um dos momentos muito bons aí da vida. E joguei na faculdade, né? Só que aí na faculdade não é a mesma coisa, né? Não tem mais o treino tão intenso, os jogos jurídicos já não são lá essas coisas, e assim a gente vai, né? Agora, Seta, eu fiquei sabendo aí que você é cozinheiro de mão cheia, cara. Você e o Henrique, né? Mas eu queria extrair isso aí de você. Carioca, cozinheiro, fazendo curso de gastronomia, cara. Que parada é essa, mano? Então, a pandemia, né, e o isolamento, ele traz novidades pra vida, né? Assim, eu nunca fui
eu sempre fui a pessoa que gostava de comer, mas fazer a comida, cozinhar nunca foi comigo. Mas acho que com a pandemia, minha namorada também adora cozinhar, a gente começou a cozinhar muito e testar coisas diferentes, né? Ao longo aí da quarentena. Não sei se dá pra dizer que eu sou um cozinheiro de mão cheia, mas eu sou esforçado, né? Sou um bom auxiliar, enfim. Passou do miojo já tá bom, velho. Passou do miojo, Passou do miojo tá bom, né? E aí, eu e Henrique, a gente segue um chefe, né, de São Paulo, Fih Fernandes, do Holy Burger, não sei se o pessoal conhece, mas enfim. E ele lançou a cozinha do Fih. Ó o jabá aqui pro Fih Fernandes, mas enfim. Ganhou. A cozinha do Fih, ele cobra lá um valorzinho mensal, aí a cultura da recorrência, né, que vem forte até na cozinha, e ele foi ensinando algumas receitas dele, e aí eu e o Henrique, a gente resolveu fechar ali, e a gente fica testando as receitas, e o Henrique manda super bem também. Da hora. Tem que ver as fotinhas que o Henrique manda ali dos pratos dele, depois vou falar pra ele te mandar. Ontem foi bonito, Ontem foi bonito, o Henrique gosta de enfeitar e tal, eu já não ligo muito pra isso não, mas o Henrique ele gosta. Ele é mais design e você é mais funcional, né? Ele gosta do empratamento. Eu acho que só na cozinha, viu? Porque no resto da vida o Seth é o cara do visual aqui. E vou te falar, velho, eu como gordo que sou, né, mas tô emagrecendo aí, eu fiz bariátrica, né, eu amo comida, tenho uma relação muito forte com a comida. Mas eu vou declarar pra vocês, nem tudo que é bonito é gostoso. Sim. Porém... O bonito te convida a comer até coisas que você não comeria, né? Porque o prato ficou tão animal, o cara fez a apresentação que chama, né, na cozinha, a apresentação do cara ficou tão foda que passa a ser saboroso. Eu perguntei isso para vocês porque é legal também, né? Em meio à pandemia a gente preencher a cabeça com coisas que podem de alguma forma trazer mais ensinamentos, né? A gente tentar passar por esse momento difícil, preenchendo o cérebro com coisas boas em meio a tantas coisas ruins que estão acontecendo. Então legal saber que temos aqui um discípulo de Jordan ou de Kobe Bryant. Qual que você gosta mais, ô Henrique? Jordan ou Bryant? Se for Jordan versus Kobe, eu gostaria mais do Kobe. Mas não dá pra discutir que o Jordan foi o maior, mas entre eles eu prefiro o Magic Johnson, tá? Só pra fazer a menção honrosa aí. Entendi. Eu sou mais Dennis Rodman, que era fofarrão, era mais zoeiro, né? Ele já era mais artista, ele ganhava mais dinheiro com filme do que jogando nas quadras, né? Ele era sensacional. Momentos épicos, né, de um basquete que quem não tinha o bonezinho da Charlotte Hornets, né, ou do Chicago Bulls, né? Eu tô falando aí de 1998, será? 1999, né? Um momento épico aí. Nintendo 64 também saiu com um jogo animal de NBA. Olha, eu tô desenterrando várias coisas aqui que vou entregar a minha idade. Mas o basquete faz parte do meu carinho também. E o Rio de Janeiro, eu vou te falar, Seta, o dia que eu for aí eu vou te dar um toque, porque cidade que dá vontade de alugar uma sala aí, com a vista que for, cara, porque é abençoado, abençoado. Já dizia o cantor, né? Abençoado por Deus e bonita por natureza. Então se liga só, sonhador, se você está precisando de assessoria jurídica, independente do momento que você está, acessa lá juridicopraestartups.com/empreendacast. Creio que juridicoporassinatura.com/empreendacast também faça isso. Então acessa lá, juridicoporassinatura.com/empreendacast, tá? Tem um valor especial para você que se identificar como um ouvinte do EmpreendaCast, né? Então aproveita para trocar ideia com esses caras, para mostrar o momento que você está, como que eles podem te ajudar e principalmente proteger a sua startup, a sua empresa. Eu acho isso importantíssimo, né, no momento que você está aí, para não procurar esses caras no incêndio, né? Foi o que a gente aprendeu no episódio de hoje também. E também vocês vão, nos próximos episódios, né, escutar bastante eu falando sobre eles. A gente fechou uma parceria recentemente, né? É mais uma das empresas apoiadoras do EmpreendaCast, então eu queria agradecer a vocês aqui publicamente por acreditar num podcast, num projeto que a gente coloca todo o amor possível aqui, né, para fazer com que esse país, de alguma forma, cresça, se transforme e se torne um país melhor, né, por meio do empreendedorismo, do incentivo ao empreendedorismo e à construção de empregos. E a gente sabe que ser empreendedor no Brasil não é algo fácil,
né? Tem que ter estômago, né? Tem que ter resiliência. Acho que essa palavra é até um pecado falar para brasileiro, né? Sobre resiliência em meio a tudo que a gente vive. Então, agradecer vocês publicamente, e eu queria saber como é que a galera encontra vocês aí nas redes, para quem estiver querendo trocar uma ideia. Como é que vocês estão nas redes aí? Eu vou começando pelo Seta. Beleza. Então, Instagram a gente tem o @paduanceta e @jurídico por assinatura, né? Se quiser falar diretamente comigo ou com o Henrique, também tem o nosso pessoal. O meu é @setalucas, né? Ao contrário. A gente também está no LinkedIn. Se você entrar lá no nosso site, na paduanceta.com, a gente tem o nosso blog, né? Com uma série de artigos, pode ser interessante para o pessoal também. Henrique, esqueci alguma rede? Tem o podcast. Ah, sim. Nossa. E também, até uma coisa que eu ia falar, porque, Gustavo, você agradeceu aqui e tal, e primeiro a gente que agradece, eu acho que vai ser uma parceria muito interessante, muito bacana para todo mundo. A gente gosta de podcast há muito tempo, talvez eu há mais tempo que o Henrique, né? Eu ouço há muitos anos, tanto que a gente resolveu fazer o nosso podcast, né? Como virou moda. Mas na verdade a gente até um tempo, né, Henrique? Acho que é uns 3 anos já que a gente tem, desde o início, né? Desde o início, um pouquinho depois que a gente começou. Moda então a gente tem desde o início. Estão na época que o terreno era baldio, o mato não era tão alto. Não era tão alto, Isso, exatamente. A gente tá no meio do caminho, mas enfim, é só procurar lá por Paducast, né? Nome criativo. Paducast no Spotify, Google Podcast, enfim, né? O seu aplicativo de podcast favorito, você consegue achar lá o Paducast. E aí acho que é legal falar que assim, a gente tem o Paducast Academy, né? No mesmo feed, né? O Paducast Academy, que a gente tira dúvidas jurídicas de uma maneira ali mais simples, né? Mais leve, né? Como a gente fez aqui hoje com alguns assuntos, a gente tem ali sobre uma série de assuntos, desde registro de marca, contrato de vesting, termos de uso, política de privacidade, enfim, dá para dar uma passeada lá pelo feed para dar uma olhadinha. São episódios curtos, né? A ideia não é a gente ficar falando 1h30 sobre assuntos jurídicos, que eu acho que ninguém aguenta. Então são episódios ali de 20 minutinhos, meia hora no máximo, que a gente explica algumas questões jurídicas, pode ajudar os ouvintes. E a gente também tem o Paducast Empreendedor, que a gente fez ali algumas temporadas, que a gente conversou com alguns empreendedores ali, entendeu um pouco sobre a jornada deles, também sobre as questões jurídicas que eles passaram ao longo do tempo, né? Quais problemas jurídicos vocês tiveram, etc. A gente conversou bastante sobre isso. Então, acho que vale dar uma passeada por lá, Paducast. Toda sexta a gente tem um novo episódio aí do Paducast Academy pro pessoal. Perfeito. Tem mensagens também aí, Henrique? Uma coisa que o Seth esqueceu, a nossa agenda é aberta, então ela é aberta e gratuita. É uma maneira da gente ajudar, de alguma maneira, os empreendedores. Você pode marcar uma conversa com a gente de 30 minutos, você não vai ter custo nenhum, e pode ser qualquer assunto, até para bater um papo, já teve gente que marcou para bater um papo. Até Magic Johnson, Brian ou John. Uma boa discussão. Quem quiser, ou marca lá, ou então manda uma mensagem no Instagram. Então acho que isso é legal a gente ressaltar. E, agradecer, Gustavo, agradecer o espaço. Eu sou um ouvinte do EmpreendaCast, até tô tentando evangelizar todo mundo aí. O Seta já escutou aquele episódio, já escutou aquilo ali e tal. E eu acho que você faz um trabalho super importante e eu gosto de falar da comunidade, porque a gente está conectado, né? Os empreendedores, os atores do ecossistema e por aí vai. E eu acho que o conteúdo que você gera é super importante para todo mundo, para as pessoas aprenderem o que não fazer ou então o que fazer, para se informarem. Eu acho que é fantástico. Obrigadão pelo espaço e vamos junto aí nessa jornada. Boa! Faço um convite para você, sonhador. Vai lá escutar o Paducast, né? Vai sentir, você é advogado aí que estava procurando, né, algo que desse uma adrenalina nova dentro da sua profissão. Olha aí, um episódio desse, a gente falou por mais de 1h30, nem percebi o tempo passar aqui, né? A gente conseguiu discutir tudo que a gente teria de dicas iniciais, porém tem muito mais coisa debaixo desse iceberg aí. Acho importante você procurar esses caras, né? Procurar a Paduanceta, ter essa assessoria, né? E principalmente, né, você ficar protegido em meio a todas as dificuldades que a gente tem desse país e desse mundo, né? Tão exponencial, tão VUCA, de tanto que a gente falava do mundo VUCA, a gente aprendeu aí na pele o que é mundo VUCA, né? Vamos continuar protegidos, estamos aos 45 do segundo tempo, a vacina tá aí, 4% da população já foi vacinada, vai aumentar esse tempo, né? A gente vai conseguir chegar rápido nos nossos entes queridos aí, né? Nossos familiares. Proteja-se, mas principalmente continue de alguma forma tentando fazer algo diferente para esse país, assim como esses dois caras. Ei,
só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. Uma produção, voz e conteúdo.